Hoje vamos falar sobre um acidente ocorrido no dia 23 de janeiro de 2013, conhecido como o incêndio da Boate Kiss. A banda que iria cantar era a Gurizada Fandangueira, composta por 6 integrantes: Marcelo, Rodrigo, Eliel, Márcio, Danilo e Luciano. Após a tragédia, descobriram que Danilo, o sanfoneiro do grupo, havia morrido. Marcelo e Luciano foram presos, e o restante prestou depoimento sobre o caso, todos afirmando que não tinham a intenção de causar algum mal. O incêndio foi causado por um sinalizador, no qual a banda usou para alegrar o público. Porém, o teto era feito de espuma acústica, a qual era feita de um péssimo material, e com a junção dessa espuma com o fogo do sinalizador, o incêndio se iniciou. O fogo se espalhou por todo o teto, derretendo a espuma e fazendo ela cair sobre as pessoas. A espuma também liberou um gás tóxico, que ao ser inalado causava tontura e desmaio imediato. O acidente parou o Brasil em 2013, com mais de 200 mortos e mais de 600 pessoas feridas. Poucas pessoas dessas feridas sobreviveram, porém, as marcas daquela terrível noite permanecem em seus corpos e mentes. Os donos do local eram Elisandro e Mauro. Eles nunca ligaram para a organização do local, sempre escolhendo o mais barato ao invés do mais seguro. O dinheiro que ganhavam usavam consigo mesmo, e não com a boate, o que facilitou o incêndio, já que a espuma acústica era mais barata e de menor qualidade comparada com as outras. A boate também tinha uma péssima estrutura, lugares estreitos e pequenos. Havia uma saída de emergência, porém, foi confundida com um banheiro na hora do incêndio, sem contar com as pequenas janelas do local. Inaugurada em 2009 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a boate realizava shows e era destaque na região. Mas na noite do dia 23 de janeiro de 2013, tudo mudou. Alguns meses antes do incidente, foi anunciado que a banda chamada Gurizada Fandangueira iria se apresentar no dia 23. Muitas pessoas foram até a boate, um lugar que suportava em média 700 pessoas. Mas na noite do incêndio, a boate tinha incríveis 1.000 a 1.500 pessoas. Agora iremos começar com as entrevistas com as vítimas que sobreviveram ao acidente. Mesmo com ferimentos, todos lutaram por suas vidas até o final. Olá, tudo bem? Você poderia se apresentar e falar um pouquinho da sua história para a gente? Olá, meu nome é Kelly Ferreira. Atualmente eu tenho 32 anos e sou uma das sobreviventes da Boate Kiss. Vou contar um pouco de como foi lá. Quando o fogo começou, eu achava que era uma briga. Então, para não me envolver, corri junto com os outros na multidão. Mas chegando no bar principal, eu escorreguei. Ao me levantar, fui atrás das minhas amigas. Então voltei aonde estávamos. Quando cheguei lá, eu vi um homem todo de branco, que me puxou de volta para ir para a porta e falou: "Você não vai." Com isso ele sumiu. Enquanto corria, caí novamente. Me levantei, segurando em umas barras que havia na parede. Fui para a porta e quando me dei conta, já estava caída na porta. Nesse momento, me dei conta do fogo. Senti a espuma do teto derreter e me queimar. Com isso, comecei a rezar. Rezei pela minha vida, pensando em minha família, pedindo a Deus para não morrer. Depois de rezar, para me levantar, fui tirar minhas sandálias para não pisar em ninguém. Tirei as sandálias do pé esquerdo. Quando fui tirar do direito, ela ficou presa. Nisso me puxaram para fora. Quando já estava na rua, meu ex-ficante da época me viu e foi até mim me ver. Nisso ele me pegou e colocou no carro e fomos para um hospital. E minha pele do braço estava para cima, já descolando do meu corpo. E meu pé, por conta da sandália, estava perdendo a circulação sanguínea. Ao chegar no hospital, só me lembro de ser entubada. Depois disso, não me lembro mais nada.
Tudo bem? Se apresente e nos fale sobre sua história. Bem, sou Delvani Rosso, tenho 33 anos e eu sou mais um sobrevivente da Boate Kiss. Lá eu estava com 7 amigos meus. Estava muito calor. Havia muita gente e fomos para o pub. Lá era o único lugar que estava menos lotado. Eu lembro que havia um menino que estava meio que chamando a gente. Acabei não dando bola, achando que era uma briga apenas. Meu irmão e 3 amigos nossos não estavam com a gente. Estavam andando pela boate. Só demos conta do que estava acontecendo quando olhamos para a porta. Lá as pessoas começaram a ficar mais agitadas. E com isso a gente foi caminhando no meio da multidão, indo para a saída. E com isso acabamos nos separando. Consegui andar mais alguns metros e as luzes começaram a se apagar. Havia muita fumaça e a fumaça só foi piorando. Indo para a porta, a fumaça que estava era tóxica. Perdi as minhas forças e apaguei. Quando acordei, já estava fora de lá. Olá, tudo bem? Queríamos saber como que foi a sua história envolvendo a Boate Kiss. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Oi, meu nome é Jéssica Duarte, atualmente tenho 33 anos, sou mãe e mais uma sobrevivente da Kiss. Vou falar um pouco do que eu lembro daquele dia. Quando o fogo começou, estava eu e meu namorado da época no banheiro, ele no masculino e eu no feminino. Quando saí do banheiro, meu namorado já me esperava na porta. Nisso as pessoas estavam saindo do local. Quando vi, achei que era briga, pois eu já não frequentava lá por conta disso. Nisso resolvemos ir embora. Fomos encontrar o primo dele. Quando achamos, perguntamos o que havia acontecido. Então ele falou pra gente olhar para trás e nisso vimos a fumaça e o fogo que não era muito visível. Indo para a saída, as luzes se apagaram e ninguém sabia o motivo. Mas nisso a fumaça só piorava, era bem tóxica. Comigo inalando muita fumaça, acabei desmaiando e me separando desse primo e do meu ex. Fui carregada para fora por um menino que me disse que quando eu estava saindo, eu havia segurado a perna dele. Nisso ele me puxou, mas ele achava que eu já havia morrido, pois estava sem pulsação. Mas como eu havia segurado ele, ele viu uma esperança nisso e fez de tudo. Quando acordei, só consegui falar meu nome e já apaguei novamente. E depois lembro de acordar no hospital. Bom, chegamos ao final do podcast e é isso. E encerramos por aqui. A culpa foi deles.